Tem coisa mais desagradável do que alguém mandar você fazer alguma coisa e não explicar o porquê? Pois é, isso não é só desagradável. Isso também tem implicações na sua capacidade de se motivar para fazer aquilo e na sua capacidade de aprender a fazer aquilo. Porque o aprendiz adulto, segundo a andragogia, que é a ciência que estuda a aprendizagem dos adultos, ele não consegue se engajar com alguma coisa se ele não estiver enxergando o significado daquilo, se ele não conseguir enxergar onde aquilo vai levar. E é isso que nós vamos ver nesta segunda aula desse mini curso de mapas mentais. Se você não viu a primeira aula, não tem problema, vou deixar um card aqui, vou deixar o link na descrição. E essa aula é um aprofundamento daquela aula lá, em que a gente vai fazer o mapa passo a passo e dizer o porquê de cada passo. E aí a gente vai ver onde cada coisinha daquela mexe com a sua memória, com o seu raciocínio, com a sua capacidade de enxergar o modelo mental que está por trás daquele conhecimento. Enfim, agora a gente vai se aprofundar justamente nas razões que vão fazer você querer seguir as regras que o Tony Buzan tanto estudou para fazer os mapas mentais. Querer por entender que aquilo vai te beneficiar de muitas maneiras. Antes da gente começar, dá aquele joinha para ajudar a gente a espalhar mais aprendizagem por aí. Se você está chegando agora, se inscreve no canal para você receber as notificações. A gente tem vídeo novo todas as semanas. E se você não me conhece, eu sou Ana Lopes, fundadora da Mais Aprendizagem. E meu objetivo aqui é mostrar para você que aprender pode ser muito mais produtivo e muito mais divertido. E esse mini curso de mapas mentais tem tudo a ver com isso. Vamos ver? Então vamos lá, vamos fazer um mapa mental passo a passo. Na aula anterior, a gente viu a estrutura geral, discutiu de onde essa história de mapa mental surge, por que ele é tão bem embasado, e agora a gente vai no passo a passo. Então, o primeiro passo de qualquer mapa mental é o elemento central. Ou seja, você vai definir qual é o assunto que você vai estudar com esse mapa. Lembrando que a gente está focando aqui em fazer mapas mentais para estudos. Quais as características dessa ideia central, além do fato óbvio dela ter que ficar no meio da página? Lembrando que essa página normalmente é uma folha A4 colocada em formato paisagem, certo? Então, o que esse elemento central define? Ele define um assunto. E ele tem uma palavra-chave associada a ele. A gente deve ser sempre capaz de descrever esse assunto com uma palavra-chave. Aqui eu sou um pouco tranquila. Às vezes a pessoa coloca o título do capítulo do livro, alguma coisa assim. E uma coisa importante é você ter um desenho que represente esse assunto. Isso é um exercício muito poderoso e é uma coisa que facilita você identificar aquele mapa no meio de vários outros que você vai ter, né? Se você for fazer mapa para cada assunto que você estuda, você vai identificar facilmente pelo desenho do elemento central. Então, qual é a grande vantagem de você distribuir o seu assunto em torno do elemento central, ao invés de fazer a escrita linear que a gente está acostumado, às vezes até por tópicos? É que você tem muita clareza, porque o mapa formado dessa maneira, ele te dá uma visão geral, bem visual, que nos ajuda na memória, tá? Então, isso é um dos benefícios, né? Além da clareza. E ela também te dá a possibilidade de entrar no detalhe. Então, com o mesmo mapa, você pode falar de uma maneira geral daquele assunto, através dos ramos principais, que a gente já vai ver, e você pode estudar, se focar mais em um detalhe específico daquele mapa, certo? Então, isso te dá muita clareza quando você consegue fazer esse zoom para dentro e para fora, e do geral para os detalhes e voltando. Certo? Então, essa conexão entre a visão geral e os detalhes, ela é muito importante para você construir um modelo mental sólido daquilo que você está estudando. E uma outra coisa legal é que ele permite uma expansão virtualmente infinita. Claro que quando eu estou trabalhando com uma folha A4, até com um papel um pouco maior, eu tenho a limitação do tamanho do papel. Mas o que eu estou chamando aqui de expansão virtualmente infinita é o fato de que você pode, numa aula, fazer um mapa mental de acordo com aquilo que o professor falou e
em casa, quando você está, de repente, estudando a apostila e aí você entende alguma coisa que o seu professor talvez não tenha dado muita ênfase, ou você naquele momento se dispersou um pouco, você pode acrescentar aquela informação ali. Ou você pode ler alguma coisa extra, um outro material que de repente é para tentar esclarecer um pouco mais o assunto e vai acrescentando as informações no mapa que você já tem. É muito fácil. Você simplesmente vai lá e puxa um ramo e começa aquele novo tema. Puxa o ramo no lugar correto, né? Se for aqui, você coloca. Se for aqui, você pode colocar aqui um novo ramo, tá? Então, você tem sempre essa possibilidade. Dado que você, em cada ramo, tem só uma palavra-chave, tá? Isso é super importante também para manter essa possibilidade de expansão infinita. E essa possibilidade de expansão infinita dá isso que a gente abriu aqui já, que é o aprofundamento, a tua possibilidade de aprofundar. Então, quando você assiste a aula, tá vendo aquele assunto pela primeira vez, você vai montar um mapa que reflete a visão de quem acabou de ver o assunto. Quando você vai lá e lê o livro didático ou apostila referente àquele material, você já vai ver algumas coisas que antes você não estava conseguindo enxergar. Quando você lê um segundo material, ou vê uma videoaula, ou alguém te comenta alguma coisa, você tira alguma dúvida, você vai ter uma visão mais profunda. E o mapa mental, feito dessa maneira, né, com o elemento central e as ideias crescendo do centro para as bordas, ele permite que esse aprofundamento aconteça de uma maneira mais natural. Que não vai acontecer, por exemplo, numa anotação linear. Porque numa anotação linear, você gasta todas as linhas ali, e aí se você tem que fazer alguma anotação extra, algum comentário extra, geralmente você não tem espaço e fica uma bagunça total. Aqui não fica uma bagunça, você continua o seu mapa. Tem uma forma de fazer essa expansão ser realmente infinita, que é você, ao invés de usar papel, você usar um tablet e um software de desenho que permita papel infinito. E aí, um aplicativo, né, de desenho. Seria um tablet com uma canetinha para você replicar a experiência da escrita à mão. A gente vai falar na próxima aula sobre essa questão da escrita à mão, mais profundamente. E você, ao mesmo tempo, tem um papel infinito. Então, você vai começar lá o seu mapa e vai poder crescer esse papel infinitamente, porque o software permite isso. Então, se você vai fazer isso no tablet e vai investir nisso, procura um aplicativo que tenha essa possibilidade, porque aí você realmente vai ter um mapa infinito que pode crescer para qualquer lugar, certo? Agora vamos para o crescimento desse mapa, né? Eu defini o assunto que eu vou estudar, geralmente é dado pelo material, né? E agora eu vou escrever os ramos. Os ramos são divididos em dois tipos de ramos. Você tem os ramos principais, que são aqueles ramos que saem diretamente do elemento central. O Buzan indica até 7 ramos aí, entre 5 e 7. Por que esse número mágico? Porque ele gosta? Não, porque isso tem a ver com as primeiras pesquisas que existiram na ciência cognitiva sobre o tamanho da memória de trabalho, que foram bastante otimistas em medir esse tamanho, e mediram que a gente consegue manter na nossa memória de trabalho de 5 a 7 itens. As pesquisas mais recentes, elas são menos otimistas. Existem experimentos que indicam que talvez o tamanho da nossa memória de trabalho, em média, seja de 3 a 5 elementos de uma vez. A memória de trabalho é essa memória consciente, é essa que está as coisas que estão na sua cabeça agora, na sua consciência agora. Ela é realmente bem pequena, porque ela é usada basicamente para você processar, raciocinar em cima. Então você tem que usar essa memória de uma maneira inteligente, porque você tem poucos itens que você consegue manter na sua memória de trabalho. Mas, de qualquer maneira, dá para você trabalhar com mapas aí, até com um pouco mais de ramos. Você vai ter um trabalho um pouco maior para memorizar, porque esses elementos não cabem todos na memória de trabalho, mas não é nada impossível, tá? Mais de 10 ramos num mapa que vai ser do tamanho de uma folha A4, você certamente vai acabar com um mapa sobrecarregado. Então, eu aconselho que você fique aí no limite do Buzan. Então, vamos lá. Quais as características? Os ramos principais, eles vão definir as cores dos subtópicos. Então, você tem um tema central e aí cada subtópico vai ter uma cor. E, normalmente,
você escolhe cores contrastantes. Por exemplo, eu comecei aqui com azul e o segundo ramo principal foi laranja, porque ele contrasta, é uma cor fria, é quente. A azul é cor fria. Geralmente eu faço essa jogada, frio-quente, porque aí fica bem contrastante. Eu garanto o contraste, sem ter que pensar muito qual é a próxima cor. Isso vai me dar uma separação visual de cada subtema. Isso quer dizer duas coisas. Primeiro, que eu consigo identificar que sub-ramos daqueles fininhos lá pelas pontas são da onde, porque muitas vezes eu vou mostrar na próxima aula também um mapa mental da vida real, e você vai ver que muitas vezes a gente tem que fazer umas voltas assim, e os ramos não ficam tão bonitinhos quando a gente está fazendo com software, né? Então, na vida real, a gente está desenhando no papel e tal. Essa separação visual é muito importante para você saber os sub-ramos mais afastados, quais deles pertencem a que assunto. E também ajudam você a manter o foco quando você está prestando mais atenção nos detalhes. Então, você consegue fazer várias coisas. Por exemplo, você olha um mapa de longe para ter aquela visão geral, você vai perceber pelas cores o que tem mais assunto, qual daqueles subtópicos acabou se expandindo mais, só de bater o olho. Qual daqueles subtópicos acabou sendo um subtópico com poucas informações e que de repente você vai ter que fazer uma pesquisa para preencher um pouco mais, tá? Então, essa distribuição de cores a partir dos ramos principais, ela ajuda você a organizar a informação de uma maneira visual, de uma maneira que é muito mais fácil de lembrar. Ele tem um destaque, ou seja, ele é mais grosso, tanto que pode acontecer ao longo dos seus estudos de você aqui descobrir que tem um tema super importante, isso aqui está bem longe lá do ramo principal. Mas eu estou aqui, eu estou desenhando meu papel, não tem como voltar, eu posso fazer um destaque especial nesse ramo e a partir daqui eu sei que está saindo um assunto interessante. Se o papel é limitado, normalmente o que eu faço é marcar de alguma maneira isso aqui com um código que eu crio e começar um outro mapa que vai ter isso aqui como tema, tá? Isso é o que eu normalmente faço. Se eu descobrir lá no meio dos meus estudos que aqui apareceu um tema que pode dar um mapa inteiro, por exemplo. Então é importante que esses temas mais relevantes, que são os subtemas do tópico principal, eles estejam destacados de alguma maneira. Por isso que normalmente eles têm esse desenho mais grosso aqui. Todos os mapas do Busan fazem isso. Esse programa, iMindMap, que foi criado pela equipe do Tony Buzan com o apoio dele, faz isso naturalmente. Tá? Tem outros formatos que você pode usar? Tem, porque tem empresas, por exemplo, que usam mapas mentais, mas gostam daquela coisa mais quadradinha. Então eles até oferecem, mas esse é o formato padrão. A coisa mais importante que essas cores vão te dar é uma base para sua memorização. Como eu disse, você vai ter uma representação visual ali muito, muito, muito clara do teu mapa todo, com os ramos e os sub-ramos. Você vai ver os assuntos que têm mais importância pela quantidade de ramos daquela cor. Vai ver assuntos que talvez estejam mal explorados porque tem poucos ramos ou porque aquilo também não é tão importante assim. E essa base usa muito o tamanho, mais ou menos, da sua memória de trabalho. Você pode estar se perguntando assim, será que eu posso aumentar? Minha memória de trabalho é entre 3 e 5 elementos, será que eu posso aumentar? Existem alguns estudos indicando, isso ainda é meio polêmico, tá? Que a gente consegue, através de alguns tipos de exercícios, aumentar a memória de trabalho. Mas são exercícios que você tem que fazer durante muito tempo e talvez não seja tão necessário assim se você usa métodos de memorização que aproveitam o que você já tem e faz associações para ir para o próximo item, o próximo item e o próximo item, certo? Então, ao invés de ficar fazendo exercícios exaustivos para aumentar em 1 ou 2 elementos a capacidade da sua memória de trabalho, mais vale você investir na aprendizagem de métodos de memorização que fazem uso daquilo que você já tem naturalmente de uma maneira inteligente, certo? Então, esses são os ramos principais, a gente está falando dos ramos, né? Então, depois que eu definir quais são os subtópicos, isso pode ser definido logo de cara, quando eu já sei. Por exemplo, se eu estou resumindo um livro e ele tem lá os capítulos, eu posso ter um subtópico por capítulo. Se eu estou resumindo um capítulo grande e aí, de repente, ele não tem os subcapítulos, né? É muito comum, por exemplo, eu leio muito livros de
divulgação científica. Então é muito comum que o capítulo seja só texto, ele não me dê muitas dicas do que vão ser os subtópicos daquele capítulo. Então eu tenho que ir descobrindo à medida que eu vou lendo. Então eu vou esperar então para ver quais são os grandes temas que surgem dentro daquele capítulo para que eu vá criando. Então eu posso criar um subtema aqui e expandindo esse subtema com os ramos normais, né, que não são os principais, e depois aparece um outro subtema e eu coloco aqui, certo? Tem como você ter uma ideia antes de começar a fazer um mapa? Tem, mas isso não é assunto para esse momento. Nesse momento a gente está explorando o básico bem passo a passo. Então, você, de acordo com a forma como você está absorvendo a informação, você vai desenhar todos os subtemas, que é mais difícil, geralmente você tem que já ter uma passada pela informação antes, ou já ter um roteiro, né? Por exemplo, se o professor der um roteiro de aula, você já pode fazer isso. Ou você simplesmente faz um ramo principal, lê o que o autor fala sobre isso, faz a estrutura dos outros ramos aqui, e aí quando aparecer um outro grande tópico, que você vê que ele muda de assunto, aí você cria um novo tópico aqui, tá? Então isso é o que você faz quando você está no dia a dia produzindo o seu mapa a partir dos seus estudos, tá? Então esses ramos que a gente faz depois dos ramos principais são os ramos que a gente chama de detalhamento. E algumas características importantes que a gente tem que se atentar aqui é que esses ramos de detalhamento eles têm que estar sempre abertos. Ou seja, eu não posso, aqui nem tem a possibilidade, ó, se eu tentar emendar esse ramo com outro ramo, ele não deixa. Porque uma característica fundamental dos mapas é que os ramos têm que estar abertos. Tá? Por quê? Porque ele é essa abertura que me permite inserir novas informações quando elas aparecem depois que o mapa já está todo pronto. Então, se eu tiver um fechamento de circuito aqui, vai ser mais difícil eu colocar novas informações. E isso também permite esse aprofundamento cada vez maior, certo? Então, a abertura dos ramos é importante. Se você tenta fazer um mapa mental, mas de repente você começa a fechar os ramos, você acaba tendo problemas depois para tentar inserir novas informações, porque o ramo está fechado e a coisa começa a ficar confusa. Se não me engano, na próxima aula tem um exemplo específico desse problema e eu vou mostrar como que eu resolvi. Eu teria tudo para querer fechar um ramo, mas aí geralmente eu faço uma inversão da informação e aí eu consigo não fechar o ramo. Tá? Isso está provavelmente na terceira aula, eu vou mostrar isso quando a gente chegar lá. Tá? É uma coisa bem simples. E outra coisa que esses ramos de detalhamento fazem é criar uma estrutura que tem como principal característica ser não linear, né? A gente está aqui justamente falando das vantagens de você fazer uma anotação com certas características e uma das características mais importantes é essa anotação ser não linear, porque o nosso raciocínio não é linear. Tá aqui, ó, o raciocínio. Estou colocando aqui algumas vantagens de você ter essa estrutura não linear. Tá? Ela te propõe um modelo mental, visual bastante interessante para você lembrar das coisas e conseguir raciocinar sobre elas. Ela ajuda você a raciocinar, coisa que a estrutura linear atrapalha, porque o nosso raciocínio não é linear. E ela ajuda bastante na memória. Mas antes de abrir isso aqui, eu quero discutir um pouco mais essa estrutura não linear com um exemplo prático. A gente fala assim, ó, não pode ter frase no mapa mental, tem que ter uma palavra-chave por ramo, que aliás é o tema que eu vou discutir por último aqui nesse ramo. Tá vendo que tem uma nuvenzinha aqui? Pois é, a gente vai falar sobre as palavras-chave. Então, uma coisa importantíssima é essa, não pode ter mais do que uma palavra-chave por ramo. Mas então é só uma palavra? Não, pode ser uma expressão. Tá? Aqui eu botei modelo mental, porque aqui é uma expressão que ela sozinha tem um significado bem concreto para mim. Aqui eu botei não linear, porque a expressão é não linear. Se eu botar o não e o linear, eu vou separar uma coisa que não tem muito como separar. O que eu quero falar é da estrutura não linear mesmo. Tá? Então nem sempre é uma palavra só, mas dificilmente é mais do que 3. Aí a pessoa, com a maior boa vontade de não
escrever mais do que uma palavra por ramo, pega uma frase simples e pega cada palavra dessa frase e joga no mapa. Eu vou dar um exemplo exagerado aqui para você ver, tá? Então eu dou para a pessoa a frase "a casa é bonita". Aí ela faz um mapa assim. Ela bota "a casa é bonita". Fez 4 ramos para uma frase simples, né? Que não tem um conhecimento profundo aqui. E além do mais, com artigo, verbo auxiliar, preposição, conjunção, essas coisas nunca entram no mapa mental, a não ser que seja fundamental para a compreensão. Como que eu faria, então, para não fazer tudo isso aqui? Bom, tem a forma mais óbvia, que seria assim, pegar só casa e bonita. Ó, casa bonita. E eu boto os desenhos aqui e tal, para fazer a representação. Bonita, eu botei uma moça bonita. Mas eu poderia fazer isso ficar mais enxuto ainda, porque o meu objetivo também é reduzir o volume de informação que depois eu vou ter que revisar. Isso é uma das grandes vantagens de eu trabalhar com mapas mentais. Então, melhor seria eu botar assim, uma casa, desenhar uma casa e botar aqui bonita. Então, isso aqui seria um ramo só para representar toda aquela frase. A casa é bonita. Certo? Eu poderia fazer o inverso, eu poderia escrever casa e botar a moça bonita aqui para dizer que essa casa é bonita, para lembrar que essa casa é bonita. Certo? Então, eu posso jogar com a palavra e a imagem para que a minha representação fique mais enxuta possível. E quanto mais enxuta a representação, além de eu ter aquela redução de volume de coisas para revisar depois, eu tenho também um uso mais potente daquele que a gente chamou na aula anterior de efeito recall. Eu vou voltar nessa história do efeito recall na próxima aula, na terceira aula do nosso mini curso, mas o efeito recall é uma das grandes forças do mapa mental, que é esse efeito de você ter que, a partir da palavra-chave, a partir de um único ramo aqui, lembrar uma frase inteira. Quando você faz esse esforço, você vai ter uma memorização muito mais sólida. Tá? Quais as vantagens de você trabalhar sempre com o objetivo de ser o mais sucinto, o mais resumido possível no seu mapa? Além da questão da diminuição do volume, né? Você constrói um modelo mental. O modelo mental é como a gente raciocina. A gente não consegue navegar pelo mundo se a gente não tiver um modelo mental de como que aquele universo funciona. Então, por exemplo, se eu nunca fui num restaurante, eu não tenho um modelo mental de como funciona um restaurante, eu vou ter muita dificuldade se eu entrar sozinho e não tiver ninguém me guiando. Tá? Uma experiência que talvez algumas pessoas já tenham tido, restaurante japonês. Restaurante japonês é diferente do restaurante comum. Então, as primeiras vezes, a pessoa tem que ir com alguém que vai explicando como é que é o negócio do palitinho, o que são as comidas que têm nomes diferentes e tal. Então, você tem que construir um modelo mental um pouco ampliado da sua ideia de restaurante para conseguir navegar bem nessa estrutura e funcionar da melhor maneira. Com conhecimento é a mesma coisa. Se você tem um bom modelo mental e alguém te apresenta uma questão, você consegue, através desse modelo mental, responder inclusive questões para as quais você não teria uma resposta já pronta, não estudou a resposta. Esse é o grande segredo, por exemplo, daqueles grandes professores que conseguem, ao vivo, na lata ali, responder as perguntas mais cabeludas. Não é que ele memorizou todas as perguntas possíveis do universo sobre aquele assunto. É que ele tem um modelo mental de como aquele conhecimento se organiza e quando você faz uma pergunta, ele explora esse modelo mental para encontrar a resposta. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, em que eu respondo uma pergunta bastante interessante de um aluno sobre memória e depois eu explico o que aconteceu dentro da minha cabeça para eu conseguir encontrar a resposta. É justamente essa ideia do modelo mental, certo? E um modelo mental que é amigo do seu cérebro. Porque se for um modelo muito quadradinho, ele não for orgânico, não for aberto para novas ideias e tal, ele não é amigo do seu cérebro. Então, esse modelo mental, ele vai ser muito natural para o cérebro memorizar esse modelo e navegar esse modelo, porque essa é a forma como o cérebro trabalha. Aquilo que o Buzan chama de pensamento radial. E também ajuda a memória, de novo, tá? E principalmente usando a memória espacial. Então, a estrutura que você constrói
Com os ramos, essa estrutura, você está vendo aqui, ó, eles têm que ser abertos, eles ajudam a montar a estrutura, essa estrutura é não linear, aqui tem várias vantagens e tal. Então, essa estrutura não linear que eu estou mostrando aqui para vocês, me dá uma possibilidade de memorizar usando a memória espacial, que a anotação linear não tem. Então, você usa as duas memórias mais poderosas que você tem. Você usa a memória visual, com as cores e os desenhos, que a gente vai entrar daqui a pouco, e usa a memória espacial, principalmente através da estrutura que você cria. Então, é importante que você preste atenção à forma como você monta a estrutura e tomar muito cuidado com isso aqui que eu chamo de frase disfarçada, né? São frases disfarçadas de mapa mental. Então, não é assim que funciona. Você tem que realmente reduzir o número de palavras, aquele número absolutamente necessário para que você consiga recuperar depois a informação. Ah, mas eu não consigo fazer isso e tal. Consegue sim, é uma questão de treinar. Tá? Você não vai conseguir da primeira. Você vai conseguir treinando, repetindo, revisando, até que isso se torne natural para você. Tá? Porque é o funcionamento natural do nosso cérebro. E uma coisa importantíssima que eu falei na aula passada e quero falar aqui de novo, é que esses ramos eles têm que ser conectados. Eu só não disse por quê. Porque nossa memória, ela trabalha essencialmente com associações. É impossível você pensar em memorizar alguma coisa que não seja por associação. É a forma de memorizar. É você criar uma associação dessa coisa nova que está chegando, dessa informação nova que está chegando, com alguma coisa que você já conhece. Se você não conseguir fazer essa associação, você não consegue memorizar. Às vezes a associação é muito fraca. E a pessoa, por exemplo, a decoreba, e o cara fica repetindo em voz alta várias vezes para ver se ele consegue pelo menos memorizar pelo som. Gente que tem, por exemplo, uma memória auditiva boa, ela pode fazer isso. Só que não é uma conexão significativa. Se não é uma conexão significativa, você não consegue construir memórias de longo prazo. Tá? Então, essa associação ela tem que ser significativa. E conforme você está olhando o conteúdo que você está estudando e está construindo os ramos de uma forma estruturada, como aqui, as conexões entre os ramos são sempre significativas. Eu não estou fazendo associações aleatórias. Então, isso fica muito natural para a sua memória. Por outro lado, se você desconecta os ramos, você dificulta a memorização do mapa. Então, tem muito software que, por exemplo, ele vem desenhando aqui, aí faz uma bolota aqui, uma elipse, um quadrado para botar o texto, né, a palavra-chave, e depois ele continua o ramo, ou seja, ele quebrou o ramo. E tem muitos também que separam aqui, criam algum tipo de separação aqui entre esse ramo e esse. Isso é muito ruim, porque dificulta a memorização do mapa, certo? E aí vamos lá para a nossa nuvenzinha que eu deixei aqui, que é o assunto mais importante sobre os ramos, tá? E aqui eu não estou falando só dos ramos principais, eu estou falando dos ramos principais, mas também dos ramos de detalhamento, estou falando dos ramos, tá? Que é ter uma palavra-chave, uma única palavra-chave, como eu disse, ou no máximo uma expressão que defina um conceito único em 3 palavras. No máximo, não tem como ter palavra-chave com mais de 3 palavras, certo? E aí, o que acontece com essa questão das palavras-chave? Primeiro que você diminui o volume de coisas para estudar em 70%. Isso é uma redução muito grande e totalmente factível. Eu já fiz isso ao vivo para as pessoas. A gente pegava um texto, separava as palavras-chave, eu escondia o texto, reproduzia o texto todinho para as pessoas a partir dos 30% separados. Tá? E fiz isso com textos de vários assuntos. Então, para um texto técnico, tá? Eu estou falando de 70%, porque o Busan fala muito em 90%. Mas 90% é para um texto, assim, de uma notícia de jornal, mesmo uma notícia mais elaborada, um editorial, alguma coisa assim, né? Uma reportagem e tal. Você consegue eliminar ali de 10 a 20%, ficar só com 10 a 20% das palavras. E a grande vantagem é que diminui o ruído. Fica mais fácil você entender o que é realmente importante, porque muito do que tem na escrita linear, tem as conjunções, preposições, esses são os óbvios, né? São as coisas óbvias que você vai tirar. Mas tem muita palavra ali que está te ajudando a compreender nessa primeira vez que você leu.
Mas depois que você compreendeu, você não precisa mais daquilo. Depois que você entendeu um exemplo, você provavelmente só precisa de uma palavra para lembrar dele todo, principalmente se for uma história. Tá? Com isso, diminuindo 70%, você diminui o ruído, que facilita a aprendizagem, raciocínio e tudo mais, e diminui o volume de informações que você tem para memorizar, o que agiliza os seus estudos. Então você fala assim, mas fazer um mapa mental demora. Demora primeiro porque você não tem prática. Se você tiver prática, você faz o mapa mental no tempo da aula. Então seria mais ou menos o mesmo tempo que você gastaria ali de qualquer maneira. E além do mais, você sai dali com uma ferramenta que vai te facilitar muito as revisões que você tem que fazer depois, se você realmente está disposto a aprender aquele assunto. Porque sem revisão, gente, não tem aprendizagem, não adianta, você está se enganando. Você está gastando um tempão para assistir uma aula, para ler um livro e depois jogando todo esse trabalho no lixo porque você não quer fazer revisão. A primeira revisão tem que ser sempre dentro das primeiras 24 horas, que é o período que você mais esquece, tá bom? E uma outra grande vantagem de você usar as palavras-chave, além dessa mais mecânica, né, é que com o uso das palavras-chave, você invoca um efeito bastante conhecido na ciência cognitiva, que é o efeito recall, que é aquela coisa de você tentar lembrar antes. Geralmente o efeito recall é estudado nessas circunstâncias. Você tem uma pergunta e uma resposta, ou duas palavras associadas. Então, eu quero que, dado uma palavra, uma pista qualquer, você me dê a resposta. Eu te pergunto uma coisa, você me dá a resposta. Quando você vai ler um mapa mental, você não lê só as palavras-chave. Você vai ler de uma forma como se você estivesse explicando, da forma como eu estou lendo aqui. Eu estou explicando o mapa para você. Claro que eu estou indo muito mais profundamente do que você precisaria numa revisão. Mas, idealmente, o mapa, essa leitura do mapa, na hora da revisão, ela vai naturalmente usar o efeito recall, porque você está, pelas palavras-chave, trazendo várias outras informações para te ajudar a lembrar do conteúdo completo. E com isso, você está reforçando a sua aprendizagem do conteúdo completo. Mesmo que numa primeira revisão você confira lá com o original e de repente tem algum errinho ou outro, o fato de você ter se obrigado a usar o efeito recall, isso que é importante nesse efeito, faz com que a tua memorização para uma próxima tentativa seja muito mais robusta, certo? Então a palavra-chave é extremamente importante. Eu sei que as pessoas têm muita dificuldade com essa questão da palavra-chave. A gente vai falar um pouco mais de como que a gente faz, não nessa aula, mas na próxima, como que a gente faz para extrair palavra-chave, mas eu quero que você experimente, que você tente, que você encontre uma forma de eliminar palavras num texto e construir um mapa mental em cima só dessas palavras-chave por sua própria tentativa, para você ver o nível de dificuldade que você tem, para você tentar ver como que funciona esse efeito recall na hora de revisar o mapa e assim por diante, ok? Então isso é o que a gente tinha para falar sobre os ramos. Os ramos são o próprio mapa, né? Se a gente tomar todos esses cuidados, obviamente, senão começa a virar uma outra coisa que não é um mapa mental. Agora vamos falar de elementos que as pessoas às vezes não dão muita bola e que são fundamentais. Então aqui eu vou dizer por que eles são fundamentais. O primeiro desses elementos são as cores. A gente já disse que cada ramo principal define uma cor e preferencialmente ramos principais que fiquem um do lado do outro devem ter contraste. Tá? O que acontece quando eu uso essas cores dessa maneira? Primeiro, eu tenho a diferenciação clara entre os subtemas daquele tema geral que eu estou tratando. Isso aumenta a minha capacidade de concentração. Por quê? Porque eu consigo identificar claramente aquele detalhe que eu estou querendo prestar atenção agora e eliminar, sem pensar, todas as outras coisas que não são daquele tema específico que eu estou nesse momento tentando memorizar ou aprofundar ou fazer um raciocínio em cima dele. Tá? Usar cores também aumenta a motivação. Tem estudos mostrando, eu já indiquei um artigo para vocês lá do blog na aula 1, em que as cores fazem diferença na aprendizagem e no engajamento. Tá? Então você se envolve mais, o fato de você colorir um mapa mental, normalmente eu faço isso, né? Eu faço o mapa todo de uma cor só, uma caneta azul, por exemplo, comum, e depois eu pego um lápis de cor, uma canetinha e começo a colorir esse mapa. E não vou colorindo e pensando na morte da bezerra, eu vou colorindo e olhando o que tem naquele ramo e revisando aquele material, pensando nas outras associações que eu estou fazendo, no conteúdo maior que tem por trás daquelas palavras-chave e tal. Então é uma revisão
colorindo. Então, esse colorir, ele aumenta o meu engajamento. Mas o próprio fato de ser colorido aumenta o meu engajamento. Eu invisto muito naquilo e o meu cérebro começa a entender que aquilo é importante. Tá? E melhora muito a sua memória visual, porque uma foto preto e branco é uma coisa, uma foto colorida é muito mais fácil de você lembrar de vários detalhes. Tá? A mesma coisa um mapa que tivesse só uma cor. Fica tudo embolado, você, principalmente aqueles mapas feitos à mão, você vai acabar vendo, não enxergando exatamente onde começa um assunto, onde termina o outro e tal. Então, você tem essa vantagem aqui da memória visual, certo? Então, vamos lá, que eu estou correndo aqui, né? Que eu estou adiantando aqui. E qual é o último elemento essencial do mapa mental? São os desenhos, tá? E as pessoas falam, não, isso é coisa de criança. Eu até botei aqui uns desenhos de criança. É porque é para ser desenho de criança, no sentido de que você não precisa fazer lindo. Mas a gente chega lá, tá? Os desenhos, eles são muito importantes, muito mais do que você imagina. Não é só uma questão de deixar o mapa mais fácil de memorizar porque tem um desenho chamando a atenção. Isso também entra, né? O desenho, por exemplo, ele cria pontos de destaque no seu mapa. Você não precisa desenhar todos os ramos, mas você vai ter alguns desenhos. Nos ramos principais tem que ter desenho, porque os ramos principais são, pelo menos a ideia geral, e a partir da ideia geral você consegue lembrar de todo o resto, com uma certa facilidade, mais do que você imagina. Mas os desenhos espalhados pelo mapa, eles vão definir alguns pontos de destaque, que geralmente são coisas importantes que você não quer esquecer, tá? E isso ajuda bastante quando você vai fazer a memorização, porque trabalha com a memória visual e com a memória espacial ao mesmo tempo. Tá? Então, essa estrelinha que está aqui no lado esquerdo, esquerda à direita, né, no ramo, que é o quarto ramo na minha leitura aqui, que eu fiz daqui para baixo, depois aqui à esquerda e agora aqui à direita em cima, né? Esse é o meu quarto ramo e logo em seguida eu vejo que tem uma estrela sorridente. Isso é um ponto de destaque, tá? E isso me ajuda muito na memória visual e também na memória espacial. Ou seja, é muito fácil, muito mais fácil memorizar um mapa mental que contém muito mais informação do que a mesma página só com a informação escrita linearmente, porque você usa duas memórias que são muito fortes na gente. A gente tem uma memória visual muito poderosa, 60% do nosso córtex é direcionado para a visão, e a gente tem uma memória espacial muito poderosa, que ela é muito importante do ponto de vista evolutivo, certo? Mas essa não é a principal razão pela qual os desenhos são muito importantes. Eu poderia criar pontos de destaque só com cor ou com letras maiores, com símbolos que não fossem tão desenhados, mas o desenho ele tem um papel importantíssimo no raciocínio. E é por isso que o mapa mental não é uma ferramenta só de memorização, é uma ferramenta muito forte de raciocínio. Por quê? Porque quando eu vou desenhar, eu pego um conceito abstrato, porque se eu estou estudando material acadêmico, eu estou falando de material abstrato, tá? E tenho que encontrar uma maneira de transformar esse material abstrato num material concreto, em alguma coisa concreta. E isso é que torna o mapa mais amigável ainda ao cérebro. Porque o nosso cérebro, na verdade, ele só trabalha no concreto. Aí você fala assim, mas aqueles matemáticos, teóricos, não sei o quê. Eles foram construindo camadas em que cada camada criava um objeto abstrato, mas que para aquela pessoa que já estudou o que tem naquele objeto, aquilo é uma coisa só. Por exemplo, para ficar bem claro essa questão das camadas de abstração. Quando a criança está aprendendo a ler, a escrever, as letras são rabiscos, né? Apesar deles estarem juntinhos ali e tal, aquilo não faz muito sentido. Aí ela aprende as letras. Aí ela consegue identificar que um conjunto de rabiscos de um certo jeito é a letra A, outro conjunto de rabiscos de um certo jeito é a letra B, e assim por diante. Ela vai identificando letra por letra. Aí se eu apresento a palavra bola para ela precisa identificar letra por letra. Então esse é um nível de abstração ainda muito rudimentar.
né? Ela precisa de identificar letra por letra, formar as sílabas e a partir das sílabas ler, gerar o som e tal. Então ainda tem que ser muito no concreto para ela. Agora, se eu mostrar a palavra bola para você, você lê imediatamente. Você não pensa que ele tem um B, um O e que B com O faz bó, que ele tem um L, um A e que L com A faz lá. Você já vê a bola na sua cabeça. Uma bola qualquer, de futebol, de basquete, qualquer coisa. Então você já vê o objeto na sua cabeça. Eu apresento uma coisa abstrata, que é um conjunto de rabiscos, e você transforma num objeto. Quando é objeto é fácil, né? Então, agora, quando eu quero representar conceitos abstratos, a coisa já fica um pouco mais complicada. Tá? E o material acadêmico, ele é cada vez mais abstrato. Quanto mais você sobe ali nos níveis de ensino, mais o material é abstrato. Eu quero dar 2 exemplos aqui da questão da abstração, de como que a gente transforma, que foram questões reais que apareceram para mim. Uma aluna minha estava estudando alguma coisa que tinha a palavra taxonomia no meio. E ela estava aprendendo o conceito de taxonomia. Então, se eu fosse representar taxonomia, eu ia representar com um desenho de uma estrutura hierárquica, porque é isso que é uma taxonomia, dizendo assim bem cruamente. Mas ela estava aprendendo, então ela não podia representar como uma estrutura hierárquica, porque provavelmente numa revisão mais tardia ela ia ter dificuldade de entender por que esse símbolo representa a taxonomia. Então, eu tinha que primeiro representar a palavra taxonomia e depois associar isso com uma estrutura hierárquica. E como que eu vou representar a palavra taxonomia, essa coisa absolutamente abstrata? Aí eu sugeri a ela que usasse táxi, porque aí eu estou fazendo uma associação sonora. Não é o melhor tipo de associação, mas é uma associação que funciona, porque ela é inesperada, tá? Eu estou trabalhando aqui com as sílabas tônicas aqui da palavra taxonomia e não tem uma série de coisinhas assim mais detalhadas. Mas eu vou desenhar, eu colocaria na verdade o táxi aqui e aqui a definição, uma palavra para definição, né? Um hierárquico, posso botar organização e depois hierárquica. E aí botaria assim o desenho da organização hierárquica que eu poderia usar mais para frente no conteúdo quando eu estiver falando de alguma taxonomia em particular. Tá? Mas na hora que eu estou aprendendo, eu tenho que representar essa palavra da forma mais memorável possível. E a forma memorável que a gente encontrou foi colocando o desenho de um táxi. Tá? Outra palavra, essa foi para mim, essa eu estava me batendo um belo dia para representar a palavra característica dentro de um mapa mental. E era importante que eu destacasse aquelas características daquela coisa. Nem sempre as características eu preciso memorizar, mas naquele momento era. Então eu tinha que destacar aquele ponto do mapa. Como é que eu vou representar a característica? Aqui foi um dos poucos momentos em que eu tive que apelar para o Google Imagens, que a minha imaginação não me trouxe nada, mas quando eu fiz a pesquisa, a imagem ficou óbvia para mim. E a pesquisa gerou para mim essa molécula de DNA. Quando eu fiz a pesquisa, geralmente eu faço em inglês, que tem mais imagens, tá? Mais possibilidades. Eu fiz lá a pesquisa da palavra características em inglês e começou a aparecer um monte de molécula de DNA. Aí eu fiquei inicialmente eu fiquei um pouco bolada, depois eu falei, claro, é o nosso DNA que traz as nossas características, né? A pessoa só vai ter o olho azul se ela tiver o DNA para isso. Né? Ela vai ser mais alta ou mais baixa de acordo com o DNA. Então, as características da gente vêm do DNA. Então, o DNA da gente e de todos os animais, né? Plantas e tudo. Então, o DNA é o cara que produz as características. Então, ele é uma ótima... A molécula de DNA que a gente conhece bem, que já é uma abstração, né? Isso aqui é um desenho que representa uma coisa que tem lá na natureza em nível microscópico. Em nível microscópico mesmo, né? Bem pequenininho. Então, aqui eu já estou usando aquela coisa de camadas de abstração, né? Eu já conheço, eu já sei o que é uma molécula de DNA. É muito fácil associar com a palavra características. Então, eu vou usar, eu sempre uso, aliás, o desenho da molécula de DNA, um desenho muito mais simples do que esse, sem muita frescura, para representar a palavra característica sempre que eu preciso, certo? E com relação ao fato de que tem que ser concreto, tá? Eu tornar uma coisa que antes era muito abstrata e que estava um nó na minha cabeça, numa coisa concreta,
me ajuda muito na memória. Então, novamente aqui, lembrando que o Buzan partiu dos princípios do funcionamento da memória para produzir os primeiros mapas mentais e começar os testes dele. Então, por isso que a gente tem vários momentos aqui, ó, isso aqui ajuda na memória, mas ajuda de uma maneira diferente. Então, uma hora eu estou ajudando com a cor, outra hora eu estou ajudando com o desenho, outra hora eu estou ajudando com a estrutura, certo? Então, o fato de eu gerar uma representação concreta para uma coisa abstrata ajuda muito a memorizar essa coisa abstrata. E a coisa mais importante disso tudo é que para eu conseguir fazer isso aqui, eu tenho que raciocinar de alguma maneira. Olha o raciocínio que eu fiz para chegar na molécula de DNA representar características. Hoje isso é automático para mim. Toda vez que tem característica no meu mapa, automaticamente eu desenho a molécula de DNA. Mas eu tive que fazer todo um raciocínio. Então, você buscar uma representação que faça sentido para você, melhora a sua capacidade de raciocínio, obriga você a raciocinar. Isso é o mais legal. Esse obrigar não parece uma palavra muito bonita, mas o fato de você, na hora que está desenhando, ser obrigado a fazer raciocínios que normalmente você não faria, faz com que você, novamente, memorize melhor o seu mapa. Tá? Então, tanto o raciocínio quanto o fato de você ter uma representação concreta ajudam na memória. E você se torna uma pessoa que tem um raciocínio mais elaborado. Tá? A gente já falou do ponto de destaque, né, que ajudam tanto a memória visual quanto espacial. Então, o desenho ele pode se tornar um ponto de destaque importante para você pegar um ponto que estava perdido lá no cantinho do mapa e trazer esse ponto para a sua consciência de uma forma mais contundente e, com isso, facilitar a memorização daquele pontinho lá que apareceu muito lá num cantinho, mas, na verdade, é importante. Tá? Agora, uma coisa super importante aqui que a gente tem que falar obrigatoriamente sobre desenhos é a questão da eficiência, porque muita gente não quer desenhar porque vê esses mapas aqui que eu estou fazendo, que são feitos com software, vê os desenhos todos bonitinhos, perfeitos, maravilhosos. Mas na hora que você está estudando, você vai fazer mapa na mão, tá? Eu vou começar a aula seguinte desse mini curso falando sobre essa questão de fazer na mão ou não fazer na mão. Mas, quando eu estou fazendo para apresentar uma aula, eu não estou fazendo para estudar. Eu estou descrevendo um assunto que eu já sei. Mas quando eu estou aprendendo, quando eu estou lendo um livro que eu quero resumir, que eu quero guardar as informações mais importantes, eu quero raciocinar sobre elas, eu estou fazendo na mão. Tá? E quem está acompanhando o meu estudo no Instagram está vendo isso. Então os desenhos eles têm que ser muito simples e têm que ser significativos mais do que bonitos. É mais importante que esse desenho tenha uma representação significativa, que faça sentido para você, isso é ser significativo. Então aqui eu estou botando uma molécula de DNA num estudo de legislação. Tá, mas isso faz sentido para mim porque a molécula de DNA representa características. Tá? Então tem que ser significativo para você, ou seja, não adianta eu dizer para você qual é o símbolo. O símbolo tem que ser significativo dentro da estrutura de conhecimento que tem na sua cabeça e não na minha. Tá? E não precisa ser bonito. Se você é um ótimo desenhista e fazer o desenho já sai bonito naturalmente para você, ótimo. Se você é um péssimo desenhista, aprenda a fazer os doodles mais banais que você tiver. Porque se você ficar se preocupando com a estética do mapa, você vai deixar de se preocupar com o mais importante, que é estruturar esse mapa de uma forma inteligente e que te ajude a entender o assunto. Que isso que é importante. Tá certo? Então, não é para ser bonito, é para você usar o raciocínio, é para você encontrar uma representação concreta para uma coisa abstrata, para ficar mais fácil de memorizar, é para você criar um ponto de destaque legal. E se o desenho for feio naquele ponto de destaque, você vai dar risada e vai lembrar daquilo com mais facilidade, tá? Então, não se preocupe com a estética. Mapa mental para estudar não é para ser obra de arte. Mapa mental para estudar é para ser uma ferramenta. Uma ferramenta que pode ser feia, pode ser um martelo enferrujado. Se ele bater no prego e resolver o problema, tá valendo. Então, a gente foca bastante nisso. Não precisa fazer o mapa mais lindo do mundo. Ele pode ser bem feio, bem desenhado de uma forma muito, muito simples, mas é importante que ele seja bem estruturado, que ele tenha as cores dividindo muito bem os temas e que ele tenha desenhos significativos que ajudem você a
trabalhar a sua memória visual e espacial. Tá? E isso aqui te traz uma eficiência muito grande. Porque além de você estar ajudando a sua memória, o seu raciocínio, não sei o que, você está fazendo os desenhos de uma forma muito simples, muito rápida, que não vai tomar muito seu tempo. Tá? Porque não adianta você ficar fazer igual aquelas moças que fazem lettering, né? Não só moças, mas em geral são moças que fazem aqueles cartões com um lettering maravilhoso e aí bota os textos, né, as definições daquele assunto em letras muito bonitinhas e tal. Aquilo leva uma vida para fazer. Será que a quantidade de aprendizagem numa anotação daquele tipo é compatível com o tempo que leva para você fazer um lettering em degradê? Super lindão? Fazer o rascunho, porque ninguém faz aquilo de primeira, né? Fazer o rascunho e tal. Então, geralmente, não. Então, não se preocupe com a estética. Se a estética sair muito naturalmente para você, tudo bem. Se não, não se preocupe com isso. E o que aconteceu aqui? Eu queria mostrar o mapa inteiro, você vê que ele é um mapa com bastante coisa, mas eu quero que você preste atenção nos coraçõezinhos. O coraçãozinho é toda vez que eu falei de um benefício do mapa mental. Tá? Então você fala em aprofundamento, você fala em clareza, você fala em memória visual, em você ter a possibilidade de ter uma visão geral e ao mesmo tempo conseguir ir rapidamente para o detalhe. Você tem uma redução de ruído no conhecimento em si e no volume de informações. Você tem o uso do efeito recall, que é fundamental para a memória, principalmente a construção de memória de longo prazo. Você tem aqui, mais uma vez, a memorização fácil através dessa estrutura que é hierárquica, né, dos ramos principais. Então você lembra os principais pontos e a partir desses principais pontos você começa a lembrar de outras coisas. Tá? Você constrói um bom modelo mental que é amigável com o cérebro. Então você tem, olha só, tudo isso aqui são benefícios que a gente discutiu, ó, um monte de coraçãozinho. Então eu queria mostrar esse mapa inteirinho aqui, justamente para que você visse o quão benéfico é você seguir essa série de estruturas simples, de regras simples para fazer o seu mapa. Tem algumas que a gente discutiu na aula passada que eu não trouxe para cá, porque eu já tinha justificado alguma coisa, mas eu queria focar nessa estrutura porque aqui tem um passo a passo. Você tem ali no primeiro ramo o elemento central. Então vamos nos ocupar do elemento central. Qual é o tema que eu quero estudar? Esse é o tema do capítulo, ou do livro, ou da aula e tal. Ok, então eu vou estudar esse tema. Agora, quais são os temas principais? Bom, eu posso ir descobrindo à medida que eu vou lendo, eu posso ir descobrindo à medida que eu vou assistindo a aula, ou eu posso já saber, já ter uma ideia de quais serão os ramos principais e já desenhar todos esses ramos principais. Tem as duas formas de fazer. Então, esse é o segundo passo, decidir quais são os ramos principais. E o terceiro passo é você começar a colocar os detalhes, estruturando, prestando muita atenção na estrutura que você monta com os ramos de detalhamento. Tá? Não pode ser uma frase disfarçada em ramos, né? Ela tem que ter uma estrutura que às vezes abre, às vezes continua e tal. Isso tudo é o conteúdo que te disse. Você tem que abrir, são 5 características, então eu vou ter 5 ramos em paralelo. Tá? Se eu quero explicar uma característica, aí o ramo continua para frente. Então, todas essas manhas você vai ganhando com a prática. Aí a terceira etapa, normalmente eu faço separado mesmo a estrutura e os desenhos e as cores. Então, numa terceira etapa, você vai colorir esse mapa, você vai usar cores. Tem formas de você mapear em que você já usa a cor desde o início. Você já vai trocando as canetas. Numa aula em que você não tem tempo de pausar o professor, fica mais difícil. Mas quando você está estudando um texto, por exemplo, você pode ir trocando de caneta. Eu acho um pouco chatinho porque você tem que lembrar de trocar de caneta. E se você está muito concentrado no material, que é o que deveria, você às vezes esquece de trocar de caneta e começa... Então o ideal é você faz o mapa numa cor só e depois colore. Tá? Fora que esse momento de colorir não é um momento de você pensar, como eu disse na morte da bezerra, né? Não é um momento de você ficar pensando em outra coisa. É um momento de você olhar para o seu mapa e ver o que ele está expressando e fazer uma revisão consciente daquele material. Tá? Para isso, o lápis de cor é muito bom, porque o lápis de cor te permite ficar ali reforçando e tal. Então, é um momento mesmo de revisão.
E, finalmente, um quarto passo é você fazer os desenhos que vão te ajudar a representar aqueles conceitos mais abstratos, que vão te ajudar a raciocinar sobre o que tudo aquilo representa e que vão te ajudar a memorizar com mais facilidade aquele mapa, porque você está usando memória visual, espacial, pontos de destaque, você está usando humor quando você faz um desenho engraçado, uma associação engraçada, está criando associações que além da conexão dos ramos, a conexão física, né, dos ramos, você tem as associações que você faz com as imagens também. E essas associações, sendo concretas, porque é uma imagem, você teve que desenhar alguma coisa que representa para você uma coisa concreta. Né? No caso da molécula de DNA, é uma representação para algum nível de compreensão é muito abstrata, mas para quem já entende o que é uma molécula de DNA, é uma representação muito concreta. Então, você acaba desenvolvendo aí o seu raciocínio com essa representação e facilitando o trabalho da sua memória, porque a memória é associação. Não é que eu preciso associar para construir a memória. Não, a memória é pura associação. Se eu não fizer associação, não tem memorização. Acabou, certo? E se essa associação não fosse significativa, não tem memorização de longo prazo, certo? Então o mapa ajuda em tudo isso aí. E eu espero que com isso eu tenha convencido você, se você ainda não fez, a fazer um mapa mental de qualquer assunto que você esteja estudando. Tá? Vai lendo o texto, vai tentando elaborar um mapa. Separa lá as palavras e tal, como eu expliquei, e vai fazendo. A gente vai entrar um pouco mais fundo nesse terreno aí de como é que eu faço, se eu marco as palavras, se eu anoto, como é que eu faço. Tem várias maneiras de você abordar isso aí, mas com isso aqui já dá para você se estimular mais, porque você entende que esse conjunto de características do mapa tem todos esses benefícios que eu mostrei lá nos coraçõezinhos, tá? Eu fui marcando justamente por causa disso, para você ver o tanto de benefício que tem nesse negócio de fazer o mapa mental, certo? Dessa maneira como o Buzan estudou e deixou aí de legado para a gente aproveitar, certo? Então, este é o fim da segunda aula. Se você não assistiu a primeira, provavelmente você entendeu bem essa aqui, se você já sabia mais ou menos o que era um mapa mental. Mas você pode também ir lá assistir a primeira, porque eu falo de algumas coisas bastante importantes, principalmente sobre as origens, de onde sai toda essa informação, de que isso ajuda a memória aqui, de que aquilo ajuda o raciocínio ali. Isso sai de ciência, tá? O Tony Buzan era um cara de psicologia cognitiva. Então tem toda uma história ali muito interessante e tem algumas regras que eu não trouxe de volta aqui, porque eu já tinha justificado lá, tá? Então vale a pena você ver, mesmo que você já tenha entendido bastante bem aqui. Tem informações bem diferenciadas lá, tá bom? Então espero que você tenha gostado. Comenta aí o que você está achando. Se você tentou fazer um mapa e se embananou todo, me diz aí quais foram as dificuldades, né? O que te atrapalha a usar o mapa mental. E assim a gente vai trocando essas informações e eu posso ir moldando as aulas para pontuar exatamente nas dificuldades que você está tendo. Para isso você tem que comentar aqui embaixo, certo? Se você gostou dessa aula, joinha. Se você não gostou, dá um dislike aí, não tem problema. Eu tenho que saber se você não gostou. Eu preciso desse feedback. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho para que você receba a notificação da próxima aula. A gente está publicando no início da semana, tá? Para quem está assistindo no momento da produção. Para quem está pegando essa coisa gravada já há algum tempo, provavelmente o curso já está todo pronto aí para vocês, certo? Então, joinha, inscrição e até a próxima aula. Tchau!